Pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, atual presidente da Associação Wise Medicine, e você está aqui hoje no WiseCast, que é um canal de comunicação aqui da associação, que a gente vem aqui para contar boas histórias. Então a gente já está aí, já foram mais de 20 episódios, né? E a gente tem aqui líderes, empresários, pais de família, né? Mulheres aí que gera transformação fantástica. E quem está na bancada com a gente aqui é o Fábio Lopes. E aí, Fábio, fala um pouco da sua experiência, Fábio, um pouco do podcast. O que você fala dessa experiência que você está com a gente? Terceira edição pra frente, né? É. O que você fala, Fábio, pra galera que tá chegando e aí, agora? Anderson? Tudo bem? Tudo bem? Como vai, pessoal? Cara, pra mim mesmo, assim, já tinha essa ideia, né? Desde o começo de fazer um programa para divulgar boas histórias inspiradoras, trazer muito conteúdo bom, precisa ser divulgado, né? Pessoas têm uma caminhada, valores e coisas que vale a pena transmitir. Para mim tem sido muito bom. Estou sempre aqui aprendendo e tendo o privilégio de participar desses momentos, dessas pessoas maravilhosas que tem aqui, né? Que vem aqui. Revendo os amigos. Bastante amigos chegando e hoje aí. Você trouxe mais um amigo hoje tem aí. mais um. Hoje estamos aqui com o Haroldo, Vila Real. Haroldo, Uma honra. Ele é um empresário de ensinar empresas, né? É isso aí. É mais ou menos isso aí, né? Ativar a mente e o coração das pessoas com uma nova atitude. Olha isso, cara. Gostou? Foi boa. Olha que poder viu? isso, Tá vendo? ativar a mente e o coração com uma nova atitude. Parabéns. Né? Isso aí, eu falo que a gente tem que transbordar aquilo que a gente tem de bom para dar, né? Com certeza. E é o que você anda fazendo aí, levando trabalho para... levando teu conhecimento. Sim. Né? Que atinge muito o emocional, né? Passa pelo espiritual também. Também. Com certeza. Também. São pilares, né? Que eu falo pro meu pessoal, a gente tem um tripé que tem que estar sempre junto ali. O emocional, o intelectual e o espiritual. Perfeito. Os três seguram, né? Nós somos três, tudo é três, né, Haroldo? Perfeito. É uma Corpo, tríade. alma, espírito, a tríade. Tava esperando você falar isso aí. É a tríade. Corpo, mente e espírito. É isso aí. Porque quando você fala do corpo, nós estamos falando da nossa máquina. Aham. Quando nós estamos falando da mente, nós estamos falando do nosso pensamento, das nossas emoções, que é essa questão emocional que você colocou. E o espírito, a nossa essência. Então, na verdade, nós somos um espírito que possui uma alma dentro de um corpo. Olha aí. E nesse sentido, a gente precisa desenvolver o nosso espírito para que todo o nosso pensamento criativo, para que tudo aquilo que a gente tem das ideias mais brilhantes apareçam. O pensamento e as emoções vai fazer a gestão disso, vai organizar essas ideias, vai organizar todo o pensamento criativo que vem do espírito. E um corpo saudável é a manifestação do comportamento para que isso aconteça. Então, você cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando do seu espírito, você alcança a plena potência. Plena potência. Então é mais um consultor para a Wise aqui que você está trazendo aqui, então, é isso? Será? Ele está te convidando, ó. Fazer parte. Bora lá, vamos nessa, ué. Por que Aqui, não, Anderson? Por que não? Né, o projeto nosso aqui, Haroldo, é totalmente social. A gente faz o seguinte aqui, a gente transborda Excelente. sem intenção de obter nada em troca. A ideia é só semear. Você planta semente, que um dia vai dar aí muitas árvores, muita floresta pode sair daqui, né? Porque o Anderson me mostrou um pouquinho do projeto, a estrutura física. Cara, tá de parabéns. Esse é um, né? Esse é um projeto, um projeto nosso dos 6, né? Isso. Que a Wise tem hoje na cidade. É uma unidade, né? 19 anos aí já de caminhada. Caraca. E mais de 1.000 crianças atendidas. E transformadas, né, Anderson? Sim. A gente tem muitas histórias de transformação fantásticas. Esse é o Wise, né? Chegar onde a sociedade organizada não chega. Tá. Aliás, a sociedade organizada expulsa, né, esse pessoal que às vezes é mal visto, está lá na periferia, está lá no canto da cidade lá e uma base às vezes não tão boa, né? Fala de famílias desestruturadas e tal. E o que resta para uma criança dessa? Ficar na rua. E aprender o que na rua de bom? Não, infelizmente. Né? E aí vira um adulto, que jeito? Como vira adulto? Esses dias eu fui fazer um trabalho com o meu amigo Thiago Viana lá no presídio. Ele tem uma missão no presídio, cara, de capelão linda. E eu acompanhei ele para conhecer. Tinha curiosidade, né? Aí cheguei lá e fiz uma pergunta, cara. Quem aqui tinha 60, assim, né? Detentos. Eu falei, quem aqui tem boas lembranças do pai? Levanta a mão. Não deu 10%. Nossa. Eu falei do pai. Porque
para mim, o pai dentro da família, ele tem uma grande importância da influência Com que ele causa. certeza. A mãe não tem substituição, a mãe é mãe, né? O amor dela, mas o pai ele tem uma influência um impacto muito bom para cima ou para baixo. Perfeito. E é isso aí. Então, o convite está feito ao vivo. Aí, tá vendo? Tamo junto, Anderson. E aqui, Bota comigo. a gente administra aqui como empresa, viu? Tá. A Wise tem uma administração como empresa, tem conselho. O Fábio estava falando aqui da marcar reunião com o Lucas, né? O Lucas Witzer faz parte do conselho, o seu Orlando, o Ivaldo. Então tem uma galera aí que vem, olha os nossos processos, ajuda no planejamento estratégico, tem planejamento estratégico. Que ótimo, parabéns. E aí a gente vai buscando as metas aí para cada vez. O objetivo é dar essa referência, só para fechar, né? É dar essa referência de coisas boas que às vezes em casa não teve. Tá. Né? E te mostra para essa pessoa. Até saindo daqui, gente empregada aí já. E começa com qual idade? Vai até qual idade? Olha, a Wise hoje ela tem 6 serviços e 8 projetos. Então, no serviço de contraturno, que são 4 unidades, essa daqui é uma, é de 6 a 15. Tá. E aí nos outros projetos complementares, aí vai de 15 até 18, 19, até 24, na verdade, que é a inclusão primeiro emprego. Então, como tem uma galerinha que está começando mais tarde hoje, então a gente traz essa galera também até com idade um pouquinho maior e tem o curso de inclusão produtiva. Aí a gente tem abrigo, tem 2 abrigos, aí é de 0 a 18 abrigo, que aí são crianças órfãs ou que de alguma forma a família não conseguiu cuidado, né? É orfanato mesmo. Olha só. Tem 2 casas assim, então tem 20 crianças em cada casa. Então tem o foco é criança, jovem e adolescente. Então até os 18, né? 17. Né? Completou 18. Na verdade, no abrigo até 18, mas aí nos projetos geral chega até 27. Isso é ótimo. Porque a galera que tem o projeto de cultura. O projeto de cultura vem a galera que gosta de música. Então acaba tendo uma diversidade. E é legal isso, né? O projeto de skate lá. Você vai lá ter o Enilson, que é o promotor de justiça, ele dá aula de skate. Lá você vai lá ter os pais andando com a galerinha novinha lá. Então é bem legal. Então tem. Cara, nós estamos passando por uma carência, Anderson, Fábio. Assim, todo o processo seletivo que as empresas abrem é uma dor que elas sentem quando os candidatos se apresentam. Porque os candidatos eles se apresentam de uma maneira pela qual não tem as competências desejadas. E porque eles não querem buscar, não querem se desenvolver. E o que acontece, então? Nós estamos tendo um mercado de trabalho profissional que as pessoas hoje não estão se desenvolvendo, não querem se desenvolver, cada vez mais precisam trabalhar. E quando entra na empresa, não tem as competências para poder dar as entregas na função, nas responsabilidades de um cargo. Então, quando você traz um jovem, ou você traz um pré-adolescente ou adolescente, já começa a desenvolver nele uma outra mentalidade socioemocional, com competências técnicas, com um senso de responsabilidade, com um olhar de pertencimento. Você começa a modificar esse cenário. Sim. Então, é um cenário que lá fora ninguém está fazendo isso. As escolas não fazem, as instituições não fazem, poucas, talvez, igrejas fazem isso, poucas, me recordo agora alguma que faça. Mas, assim, é um trabalho social que, quando você traz para esses jovens uma nova mentalidade de que eles têm que ser, ponto número 1, gestores de suas próprias emoções. Ponto número 2, assumirem responsabilidades. Sim. Ponto número 3, um trabalho de cooperação e colaboração. E ponto número 4, buscar o aprendizado e o crescimento. Quando você traz isso, você está transformando uma pessoa em alguém que vai entrar numa sociedade, vai entrar numa empresa e vai trazer aquilo que é de mais importante, o resultado, para que ele cresça, o time cresça e a empresa cresça. E isso é um ganho impressionante. Exatamente, eu sinto essa carência. Sei do que você está Entendo. falando. É realidade. Aqui a gente fala que a Wise ela meio que saiu disso, né? Eu era da comunidade. E eu falo, quando eu comecei a ganhar essas habilidades que você está falando aí, eu comecei a evoluir, comecei a ter espaço, né? Consegui participar. A gente fala, né, protagonismo. Comecei a ter protagonismo. Perfeito. Hoje essa estrutura que você está vendo aqui, apesar de ser estrutura física, mas parte dela, boa parte eu contribuí. Desde a parte de construção, de botar a mão na massa, mas também de projetar, de desenhar, de ir atrás do recurso, de ir atrás do parceiro. E isso é reflexo para o jovem. A gente vem ensinando, a gente chama aqui de empreendedorismo social. Boa. Então é a galera que quer empreender, que quer produzir,
mas com propósito, né? Então eu acredito muito nisso, eu aplico isso na minha vida. Tô trazendo a galera, os empresários para pensar junto aí e tá dando certo, né, Fabião? Tá legal. Tá Parabéns, gostoso. Anderson, fantástico. Mas Legal. vamos falar um pouquinho do Haroldo, né? Fala do Haroldo. Você que é o convidado aqui. Falamos bastante da Wise. E Bora. conta aí como é que foi essa trajetória sua para você chegar onde você chegou hoje. Cara, quando as pessoas perguntam o que você vai ser quando crescer, Pergunta é boa. essa é uma pergunta assim, que a gente sempre pensa em alguma profissão. A gente sempre pensa em alguma profissão. Ou o cara quer ser médico, o cara quer ser engenheiro, ou o cara, de repente, ele quer ser enfermeiro, ou o cara quer ser professor. É verdade. Pensa numa profissão. E quando perguntaram para mim o que você quer ser quando crescer, depois eu vou até fazer um paralelo a isso, o que você quer ser quando crescer, a gente pensa numa profissão. E a profissão que eu pensei é trabalhar na área de humanas. Mas trabalhar como na área de humanas? Então eu venho assim de uma infância que fui criada em berço presbiteriano, e no berço presbiteriano eu sempre estava lá envolvido com alguma força-tarefa, junto com os jovens, certo. na liderança de um grupo. Certo. E quando saí do terceiro colegial para o cursinho, eu fui no cursinho começar a ter uma identidade com a psicologia. Numa orientação vocacional que o próprio cursinho São José do Rio Preto forneceu, apareceu ali um viés para a área de humanas com um ponto da psicologia. Olha E foi só. aí que eu prestei o vestibular para poder entrar na universidade, no curso de psicologia. Passei na USC, aqui em Bauru, e consegui depois uma aprovação na Unesp, do campus de Bauru. E foi aí que eu me formei no ano 2001. Quando eu me formei no ano 2001 como psicólogo, eu fiz um estágio no ano inteiro, de 2000 para 2001, em psicologia clínica, em psicoterapia breve e psicologia organizacional. A paixão foi pela psicologia organizacional ou a psicologia do trabalho. Me formei em 2001, saí de Bauru, fui para São Paulo trabalhar. Imagina, um caipira que vai para uma cidade grande. Boa. Cara, trabalhando em São Paulo, enfrentando a Estação da Sé, pegando o metrô para sair na Consolação, trabalhar ali na Avenida Paulista, uma consultoria. Quando eu cheguei ali para fazer o processo de entrevista, a profissional que me entrevistou, ela olhou para mim, eu cheguei de camiseta camisa polo, né? Tênis e calça jeans. Ela olhou para mim assim e falou assim, cara, pra você trabalhar, você não vai poder vir desse jeito. Você tá muito largado, pô. Cadê o blazer, a camisa? A consultoria aqui nós buscamos profissionais do mercado. A gente faz o headhunter, caçador de cabeças. Então as empresas vão lá, passam um perfil profissional e os profissionais que estão ali trabalhando para essa consultoria vão no mercado buscar esse profissional dentro do perfil que a empresa deseja. Então eu fui ser um headhunter, caçador de cabeças. E aí precisei comprar um terno, precisei comprar uma gravata, uma calça social, sapato. Padrão paulistano. Perfeito, para poder trabalhar, uma pastinha de couro que eu lembro, uma marrom. E comecei essa jornada. Headhunter, cara. Headhunter. Legal. Fábio, Headhunter. E nesse processo, que levou quase um ano, bateu uma frustração. Falei, cara, eu estou trabalhando só num processo de seleção de profissionais. Avaliando, entrevistando, mapeando competências. E dentro de todos os sistemas de recursos humanos que a psicologia está inserida e pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas dentro das empresas, eu percebi que eu estava só em um pilar. E tinha outros pilares que eu precisava me desenvolver. Foi daí que eu saí dali e fui trabalhar numa empresa aqui de Bauru, no frigorífico Mondelli. Trabalhei por um tempo no frigorífico Mondelli, quase 4 anos. Saí dali no ano de 2005 aproximadamente, 2006. Fui trabalhar na Zil Lorenzetti, hoje a Zilor. Fiquei quase ali 2 anos, saí dali e entrei para trabalhar como consultor numa empresa também de Lençóis Paulistas como consultor. Foi isso até o ano de 2012, de 2006, 2007 para 2012, trabalhando como consultor, viajando o Brasil inteiro, Iapoca ao Chuí, entrando nas empresas, principalmente nas empresas do setor de agronegócios, as empresas de cana-de-açúcar. E ali, quando eu entrava, eu fazia projetos desenvolvendo tanto time quanto lideranças naquilo que se chama-se as soft skills, as competências do comportamento. Então, eu treinava o time, treinava os líderes para terem comportamentos melhores para o ambiente de trabalho que são geradores de resultado. Nisso, quando meu menino nasceu, o Murilo, que hoje já está com 13 anos, ele nasceu, eu aguentei mais ainda, 2 anos de consultoria, viajando, saindo de segunda, voltando de sexta, saindo de domingo, voltando de sexta. A minha esposa falou, Haroldo, eu preciso de você aqui mais perto. Pois é.
Cara, foi aí então que eu parei a consultoria, saí e entrei pro lado de lá de balcão novamente para trabalhar como gerente de recursos humanos numa empresa de Barra Bonita. Fiquei ali por quase 4 anos. Quando, depois de 4 anos, me deu uma crise existencial. Estava fora do seu propósito. Fábio, eu não estava fazendo meu propósito. Exato. Quando essa crise existencial bateu, eu estava desalinhado com o meu propósito, que era criar métodos, desenvolver técnicas, entrar nas empresas, fazer diagnósticos e criar um jeito diferente para desenvolver, preparar e formar pessoas para um ambiente de trabalho melhor e mais saudável, com saúde mental. Saí e abri a minha empresa. E de 2017, aproximadamente, enfrentando crises de pandemia, que não foi fácil. Imagina, você vai ter que dar treinamento, colocar um monte de gente na sala. 2019, entra a pandemia, já ninguém pode entrar em sala para ser desenvolvido. Foi aí que foi consultorias mais pontuais. Foi nessa época que a gente se conheceu. Foi aí que a gente se conheceu. Por aí, né? É verdade. Todo o trabalho lá que nós desenvolvemos. Foi. Boa. Diz uma coisa, como é que nesse período, nessa trilha sua aí, onde é que você buscou conhecimento? Eu vou te falar, eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Quando eu me formei no ano 2001 até o ano de 2017, 17 anos que eu vou falar para vocês, foram 17 anos que eu poderia ter aproveitado melhor esses anos da minha vida e desenvolver a sabedoria. Muito tempo que eu passei, 17 anos onde horas que eu perdia com televisão, horas que eu perdia com lixo, horas que eu perdia, quando eu falo lixo, conteúdos que não geram valor nenhum para o teu crescimento. De repente você está lá na internet, olhando, mas o que está agregando para você aquilo? Mas ok, não li um livro, quando eu lia, não tirava lições profundas e aplicações práticas. Então, 17 anos que eu passei alienado, fazendo o que tinha que ser feito. Eu ia, fazia e voltava para casa. Voltava para casa. Perfeito? Hoje, quando deu essa crise existencial em 2017, que eu abri meu negócio, de lá até hoje e assim por diante, o que eu entendo? O tempo, ele é implacável. Se você não aproveitar o seu tempo para desenvolver conhecimento que está ligado com intimidade ao seu propósito, você não vai ter os resultados que você deseja e você não vai alcançar a plenitude daquilo que você tem como potência. Olha aí. Então, assim, que livros, em vez de você estar olhando para a internet e deixando isso de lado e entrar de uma maneira profunda e estudiosa num livro que vai gerar valor para você? Quantos, de repente, um podcast que faz todo sentido para você assistir? Então, você tem um translado de uma viagem. Cara, assista um podcast. Faço muito isso. Entendeu, Fábio? Quanto conteúdo bom. Caraca. Você está ouvindo, é um tempo que você está morto. Você não consegue ler, prestar atenção em nada, mas consegue ouvir, né? Fez sentido? Então, de repente, lá de 2001 a 2017, Haroldo, vamos fazer um churrasco. Mas todo mundo me chamava para churrasco, mas ninguém me chamava para fazer um curso. Pegou ou não? É assim mesmo. Cara, vamos fazer um churrasco? Vamos, não que esteja errado fazer um churrasco. Claro. Mas assim, quem te chama para, de repente, cara, vamos fazer um evento, vamos fazer um curso, ou vai ter um cara lá falando sobre... Vamos fazer um mastermind, vai ter um cara falar uma palestra lá que vai falar sobre determinado assunto, que vai gerar valor, vai gerar resultado para você, vamos lá assistir. As pessoas não fazem o investimento do seu tempo para gerar conhecimento. Sim. E na Bíblia a gente sabe muito quando Salomão, o homem, um dos homens mais sábios que pisou aqui, na verdade, o homem mais sábio depois de Jesus que pisou aqui. É verdade. Salomão disse assim, cara, invista o que você tem em aprender, invista o que você tem em conhecimento. Busque a sabedoria como se você estivesse buscando um tesouro. Então, o que mudou, Fábio, quando você falou assim, 2017 foi essa virada, cara, eu preciso buscar conhecimento, preciso aprender. E não só aprender, mas você precisa praticar para virar sabedoria. Senão vira só teoria. Tem uma metodologia no aprendizado ali, tem um sistema de... Porque você desenvolve o conhecimento, mas não transforma, fica uma obesidade mental. Você ficou obeso mentalmente, então tem que queimar isso. E a gente vê muito isso hoje, né? Eu tenho um curso de gestão do tempo que eu fiz com o Rafael Medeiros, não sei se você conhece, e eu achei muito rompedor mesmo. Ele coloca assim, você tem basicamente, das tarefas que você faz no dia, você tem basicamente 2 tipos, que é que produz a de prevenção de perdas
e de produção de ganhos. Sim, sim. A prevenção de perdas. Tarefas comuns. Precisa abastecer o carro, preciso entregar o relatório que o meu gerente pediu, preciso mandar a proposta que o cliente está esperando. Produção de ganho. Preciso ler um livro. Boa. Preciso fazer um curso. Preciso escrever um livro. Preciso conhecer novas tecnologias. É isso. Não é? E ele fala que o seguinte, ele fala que o segredo do crescimento é você ter no teu dia a dia algumas tarefas de produção de ganho. E muitas vezes a gente fica só na tarefinha rotineira. Normalmente, quando você não põe produção de ganho no seu dia, você nem vê o dia passar, nem vê a semana passar, e você nem lembra o que você fez. Sim. Aí você chega no final do dia, nossa, parece que eu não fiz nada, passou o dia inteiro. É verdade. Porque você não fez algo que está te aproximando ou te colocando no teu propósito, como você acabou de falar. Sensacional, cara. Faz sentido, né? Perfeito. Sim. Perfeito. E eu gostei muito dessa situação, porque essa percepção sua, pouca gente tem, de estar fora do propósito. E muita gente continua. E fica alimentando o quê? A amargura. Fica distraído. Exatamente. Falo que a gente fica distraído, né, com as coisas, né? Distraído com a mídia, com a internet, com a televisão, com a política hoje. Que, meu Deus do céu, o pessoal brigando e está distraindo. Sim. E eu tenho uma dificuldade em leitura, mas em ouvir eu sou fantástico nisso. Acho que eu tenho até um QI a mais nisso daí. Você tem o TDAH, né? Sim, perfeito. Eu pego... Essa semana eu li um livro lá do Timothy Keller, lá, que fala sobre o Filho Pródigo, né? Sim. Meu, fantástico o livro. E você vai trazendo aquele conhecimento. Meu, eu acho fantástico, né? As mentorias, né? Perfeito. Não, ele fala assim, mas ele é inquieto. Ele sai produzindo, fazendo, me mexe com tudo. Eu não te falei de uma ideia nova que nasceu, viu? Olha lá. Ele e o Leandro, que tá aqui ó, na produção. Eu vou falar que... Capaz, esses dois aqui são duas mentes totalmente eu vou falar ao vivo aqui eu vou falar ao vivo aqui no podcast. Eu já estou conversando já com o pessoal. O Vinícius Social Bauru já topou. O José da Unisagrada já topou lá. Só gente fera. O que tá acontecendo? Fazer um talk. Fazer um talk? Um talk. Eu quero contar parte dessas histórias que a gente vinha aqui em 15 minutos lá, na Unisagrado lá, mas trazer uma galera para falar e a gente falar um pouco sobre isso daí. Gostei. Perfeito. E aí já falei com essa galera, já falei com o Gabriel lá da Mesana e falou, não, o coffee break eu dou, já tem uma galera já se engajando. Sensacional. E aí estão desenhando. O Ivaldo da Scaffold curtiu também a ideia, falou, tá aí, ó, daqui um tempinho vocês vão ver isso daí acontecendo. Cara, parabéns. Mas a ideia é fomentar, porque... Vai pra cima. E sabe quando que eu tive esse insight, Fábio? Eu tava na obra lá do Heitor, e, cara, eu vi um vídeo, eu já tava vindo, e acho que você vai saber mais do que eu tô falando. Um empresário falando que não vai contratar menos 30 de idade. Tá. E eu achei forte. E o que ele falou, ele tem muita razão no que ele falou. E ele fala. Normalmente é o contrário. No contrato mais 40. Olha aí. Falou isso. Ele falou, e assim, tudo que ele falou ali eu vejo. E assim, ele ainda falou de um jovem, provavelmente um jovem classe média, ele tá falando. Eu tô aqui na periferia, que aí é mais difícil ainda. Uhum. Porque para mim reunir 20, 30 jovens, o Leandro tá aqui de prova, ele é professor aqui com a gente, pra gente colocar 20 jovens aqui numa sala, para eles parar um tempo, para aprender, para ventilar a mente, para sair da distração, a dificuldade que é. E o que ele falou ali, assim, chocou muito comigo, mas assim, apesar de eu já saber, mas a forma que ele falou, inclusive esse vídeo tá... Eu vou te mandar depois para você lá, já tá com mais de quase 3 milhões de visualização o vídeo desse cara. É um empresário, eu não lembro o nome dele. Tá. E eu falei, poxa, só que tem muita coisa diferente acontecendo, tem muita coisa legal acontecendo. Só que se um negócio desse ganha força e ganha potência, e o nosso futuro? O futuro nosso é os jovens. Então, se as pessoas estão deixando de acreditar, principalmente empresários deixando de acreditar, tem coisa errada. Então, na verdade, a ideia desse talk é trazer um pouco essa discussão, esse diálogo, e aí pode vir a controvérsia, mas eu quero mostrar que tem jovens, sim, fazendo muita diferença e projetos fantásticos acontecendo, só que assim, e se não tem, o que a gente está fazendo para mudar isso? Então esse talk ele tem essa ideia, entendeu? Na verdade eu pensei, até falei com o José, eu quero fazer um talk sobre isso, quero trazer esse tema, quero trazer essa polêmica, mas discutir, porque se está acontecendo isso, tem
alguma coisa errada. A gente tem que ter projeto, tem que ter programa. Tem. Faculdade tem que pensar, eu quero fazer dentro da faculdade, porque são dinâmicas ali, né? E quero trazer o pessoal aí para discutir. Então, o tal que foi mais ou menos essa ideia, a história. Aí. Perfeito, tem que ser feito alguma coisa. Porque os jovens, eles não... É raríssimos aqueles que vão ter uma mudança de comportamento para ter uma mudança de mentalidade e ser alguém diferente. Difícil, difícil. Fora eles estão na fase mais rica, né? De energia. Cara, a moçada tá com a testa em alta. Os caras estão com a energia em pique. Cara, tem tudo. Por isso que eu falo para vocês. Potencial assim, máximo ali. Exatamente. Para romper padrões, né? Mas eles ficam muito na rebeldia, né? E esse sistema está criando essas condições. Os algoritmos estão querendo iludir tudo isso para que essas pessoas fiquem completamente alienadas. Completamente alienadas. E agora nós, os adultos, que de repente têm aí a percepção para poder trazer esses caras a uma realidade verdadeira, que funcione, que faça efeito, que realmente faça com que essas pessoas sejam transformadas de dentro para fora. Porque tudo lá vai conspirar para que eles não encontrem essa questão espírito, essencial. É uma questão mais materializada, é a matéria. Tem que ter para ser. Perfeito. E ao contrário, né? Exatamente. A sociedade fala, você tem que ter para ser. Não, mas é totalmente o contrário, né? A pirâmide está invertida, né? Exatamente. Porque veja só, se uma pessoa dessa, ela está voltando seu olhar para o ter, se você, imagine assim, vamos imaginar para um jovem, o que ele está olhando hoje na mídia? Ele está olhando tudo que está lá fora como matéria e ele deseja aquilo. Ok. Aí você pergunta para um jovem, vamos lá, quanto você quer ganhar? Aí ele fala, eu quero ganhar 10 mil, 20 mil. Perfeito. Aí você dá o dinheiro para ele. A primeira crise que aparecer para ele, diante das situações que ele vai ter que enfrentar, ele não vai conseguir resolver. É zero emocional. Zero, não tem condições. Emocionalmente existe uma imaturidade que essa pessoa não vai conseguir ter o enfrentamento. E essa crise são aquilo que nós estamos falando aqui, que faz com que a pessoa supere as habilidades socioemocionais, um pensamento diferente com relação às condições, o conhecimento que vai poder fazer com que essa pessoa resolva. Então não adianta eu ter uma remuneração, mas não ter desenvolvido habilidade. Então esses jovens hoje, o que eles querem? Eles querem o ter, mas não querem o ser. E trazer essa inversão é uma tarefa nossa. Sim. Cara, se desenvolva, mude a maneira como você pensa. Aconselhar, né? Aconselhamento. Porque os pais, infelizmente, também não têm isso. É. Você vê hoje, às vezes, a base assim, em casa é fraca e ele é ensinado por telas. Fábio, tem casais que a gente não convida para ir nas nossas casas porque tem filho pequeno. Agora, não é por causa do filho pequeno. É por causa do quê? Da educação que esse cara não tem. Para corrigir o filho pequeno. Então, você vê o filho pequeno subindo no teu sofá. Olha aí. Você chama os caras pro churrasco, se vê as crianças pequenas subindo no teu sofá, jogando a almofada para todo lado, pronto para quebrar aquele vaso que você comprou. E o pai e a mãe, nem aí, para disciplinar. O que acontece então? É um jovem que não tem nenhuma referência interna, não tem nenhum bom senso interno, aí entra para o mundo lá fora, a menor situação entra em frustração, vitimismo, que é, infelizmente, essa escassez mental que arruína esses jovens. Infelizmente. Lá no abrigo eu falo, né, que entre criança gerando criança, mas hoje tem criança, não só criança na idade, né, mas tem pais que são crianças que geram crianças, né? É isso que mais ou menos você falou, né? É bem isso mesmo. Então, essa criar e trazer disciplina, trazer senso, trazer organização, trazer um amadurecimento. Ah, mas meu filho é muito pequeno. Cara, já começa a aprender, sim. Já começa a aprender. Toda questão de aprendizado, ele é construído. E a construção depende muito de como isso chega para o jovem, como isso chega para a criança. Agora, se o pai não tem o que dar, é porque também ele não está se desenvolvendo. Sim. Aí você olha para um pai, de repente você olha, como é que é esse cara da empresa? Como é que é esse cara na sociedade? Que referências tem? Sim. E o jovem está numa dessa fase do ter, ele fica mais rebelde a ensinos, né? A gente percebe uma dificuldade. Eu sinto em casa, assim, eu querer colocar alguma coisa mais atrativa do que um joguinho de celular para minha filha que tem 15 anos. É uma dificuldade, cara. Olha Eu só. falo, filha, vamos ler esse livro aqui, esse livro é muito importante para sua... Ah, pai, é chato.
Eu levo minha filha no trabalho todo dia. Ela fez 18 anos e já começou a trabalhar. Depois que eu pegava no pé em casa, estudar e trabalhar. Fala a mesma coisa com os meus. Com 18 anos, e aí ela já fez com acabou 18 anos, primeira coisa, tirar carta. Aí ela já fez a inscrição lá fez uma entrevista de emprego, já passou, já está 4 anos empregada. E aí deu uma atrasada por causa da pandemia, faculdade, deu parada lá, ela pegou bem ela está no 2º ano, cara, que veio a pandemia. Bravo. Então deu uma atrasada lá. Nossa. Mas já está no 3º ano de psicologia. Está fazendo psicologia também. Legal, parabéns. Mas assim, ela gosta de ler, isso tem um diferencial. Mas assim, gosta da a linguagem dela lá, as coisas dela. Quando você vem trazer alguma coisa que é um pensamento mais profundo, aí só que eu vou levando ela no trabalho e vou trazendo, você já leu? Que ela está fazendo psicologia, né? Mas eu trago alguns livros diferentes lá. E vou dando algumas dicas, né? Perfeito. Mas é isso aí. E hoje você continua buscando conhecimento, Haroldo? Sempre. O conhecimento... Até outro dia eu estava num treinamento com líderes e tinham 47 líderes na sala. E nós estamos falando sobre indicadores de desempenho, os KPIs, que eles têm que fazer a gestão e a liderança. Claro. E essa questão de buscar o conhecimento, estava dizendo para eles o seguinte, cara, habilidades, competências... só vem se você primeiro aprender e buscar o conhecimento. Então, o conhecimento vai ser transformado em habilidades ou competências a partir do momento que, então, lá você buscou conhecimento. Então, buscou conhecimento e coloca em prática, se transforma em habilidade. Você está mais preparado para entrar no jogo. E quando eu entro no jogo, eu estou preparado e é isso que vai me gerar o resultado. Então, quando eu falo, líder, você está preparado para entrar no jogo? Estou preparado. Então, me fala quais são as suas competências. E as suas competências vêm do conhecimento que você tem. Quando eu busco conhecimento, é para desenvolver habilidades. Então, se eu quero ter alguns resultados, numa empresa, ela exige que eu faça uma tarefa. Ok, então, se ela exige que eu faça aquela tarefa, antes de eu entrar no jogo, eu vou buscar o conhecimento, vou praticá-lo para ter a validade dele, para depois fazer a entrega. Então, todas as nossas entregas, ela tem como base primária o conhecimento. Certo. Aprenda, estude. Perfeito. Agora, coloque em prática, para se transformar em sabedoria. Isso. Tem até o filme... é uma tradução do inglês para o português, O Poder Além da Vida, que é o Guerreiro Pacífico, do inglês traduziu para o brasileiro, para o português, e ficou o Poder Além da Vida. Conta a história de Dan Millman. Dan Millman era um cara que, baseado em fatos reais, ele era um atleta olímpico, cheio de orgulho, cheio de arrogância, prepotência, e ele tem um problema na vida dele. Nesse problema surge um mentor, que ele apelida de Sócrates. E o Sócrates chega para ele e diz assim, cara, uma frase que foi marcante, o conhecimento, ele tem a diferença da sabedoria, porque a sabedoria consiste em fazer o que você está fazendo com aquilo que você aprende. Olha. Fazer. Então, veja, se a gente pensa num jovem, se a gente pensa num profissional, ele vai para um curso, ele aprende, e ele volta, a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você aprendeu, e agora? O que você vai fazer com isso? O que, às vezes, eu fico até um pouco frustrado é você ver pessoas dentro de uma sala aprendendo, se desenvolvendo, e as empresas, Fábio, investindo. As empresas vão colocar ali um investimento nelas, nessas pessoas, porque sabem que essas pessoas precisam desenvolver alguma habilidade ali que eles faltam. Ok, então vamos preparar. E você chega lá, desenvolve com eles todo um trabalho, e esse trabalho, quantos dali vão sair dali e já vão colocar em prática? Quantos que dali realmente vão falar, cara, isso vai ser gerador de resultado e eu vou colocar em prática, porque isso vai aumentar minhas habilidades. Se o cara fizer um inventário de quais são as habilidades que ele tinha no ano anterior para o ano vigente, o que aumentou? Então, de repente, ele tinha 5 habilidades, sejam elas técnicas ou comportamentais, ele foi e buscou conhecimento, transformou em sabedoria, o que ele fez? Sim. Então, ele saiu de 5 habilidades e foi para 7. Quando ele aumentou para 7, ele já se tornou competitivo, se tornou um cara diferente. E aí vem aquele pensamento assim, quanto que me custa investir no meu conhecimento? Quanto que me custa investir no meu aprendizado, no meu crescimento? Cara, não pode ser maior que a ignorância. Porque a ignorância ela vai ter um preço muito mais pesado. Então, se o cara, por exemplo, se o cara está ganhando lá seus R$3.000, e ele quer um cargo de liderança que vai ganhar R$10.000,
Tá, o que eu preciso desenvolver as competências para chegar nesse cargo? Se a empresa não investe, cara, eu vou buscar conhecimento, eu vou aprender, vou dar um jeito. Tem curso gratuito na internet. Tem livros que falam disso. Busca. Ele vai desenvolvendo essas habilidades para poder, quando ele estiver pronto com as competências para ele entrar no jogo, alguém vai olhar, cara, você está pronto, pode vir para cá. Agora pega isso aí, a diferença de 3 mil para 10 mil, nós estamos falando de 7 mil. Agora, essa diferença de 7 mil que ele não está buscando esse investimento, coloca isso por mês, coloca isso por ano na vida dele. Qual o prejuízo? Prejuízo da ignorância. O prejuízo da ignorância. É isso mesmo. Ora, dentro das competências todas aí que envolvem, permeiam um ser humano, qual delas você acha que assim, que tem que ser destacada? É difícil escolher uma. Cara, eu vou te falar uma coisa assim, ó. Sabe aquela máquina do tempo? De Volta para o Futuro? Você entra no DeLorean. Você entra no DeLorean e volta. Filmaço. Pura imaginação. Excelente. Esses dias eu até coloquei meu filho para assistir esse filme. Eu passei com os meus. Vocês têm que assistir o filme da minha vida. Na idade deles, né? De Volta para o Futuro 1, cara. Ele amou. Ele falou, cara, precisamos ver o 2 agora. Então você entra no DeLorean e vai lá para o passado. Aí você tem um encontro com você. Então eu vou fazer agora, dia 25 de outubro, 50 anos. Vou fazer 50 anos e agora sim, cara, eu vou voltar lá pro meu eu de 15 anos de idade. 15 anos de idade. Eu entro agora, o Haroldo, 2025, entro no DeLorean e vou lá pro passado e tenho um encontro com o meu eu de 15 anos de idade. Eu chego pro meu eu, Fábio Anderson, e digo assim, cara, vem cá, senta aqui, vou ter uma conversa com você. Eu vou te passar algumas lições na sua vida que você nunca vai esquecer. Nossa, é boa, hein? Você nunca vai esquecer. E se você aprender, vai mudar a tua vida. De 15 anos em diante, cara, vai ser transformador. Mas você vai ter que fazer isso. Eu vou te ensinar. O que eu ia falar para o Haroldo? Ia dizer assim, cara, desenvolva inteligência emocional. Aprenda a lidar com as suas emoções. Boa. Aprenda a canalizar a raiva na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa, pelo motivo certo. Sócrates já dizia isso. Aprenda a trabalhar com as tristezas, com as frustrações, com a ansiedade. Aprenda a lidar, aprenda a conhecer as suas emoções. Desenvolva o autoconhecimento. Aprenda, Haroldo, a lidar com as emoções dos outros. Aprenda a lidar com pessoas, vão ter pessoas insuportáveis, folgadas na sua vida, pessoas maléficas, tiranas. Aprenda a lidar com esses caras. Aprenda a lidar com a raiva do outro. Aprenda a lidar com as emoções do outro. 3. Desenvolva a sabedoria. Se você tem um propósito, se você tem um objetivo, aprenda tudo que você precisa aprender e treine essas habilidades até você tornar-se. Quer aprender a tocar violão? Aprenda a tocar violão. Aprenda e treine até você tornar-se. Quer jogar bola? Treine, aprenda, treina, até você ficar bom. Até você tornar-se. E por um último ponto, mas não menos importante, mas os 3 têm toda a sua relevância, nunca se afaste da sabedoria que está em Deus. Boa. Busque a Deus. Tenha intimidade com Deus. Na primeira hora, ao meio-dia, excelente, antes de dormir, mas crie intimidade com Deus. Deixa o Espírito Santo liderar a tua vida. Começa a desenvolver a mente de Cristo. Desenvolva a mente que está em Jesus. É isso que eu te falo. Se você fizer todas essas coisas, você vai ser bem-sucedido. Agora, quando a gente fala bem-sucedido, quer dizer o seguinte, a gente vai ter o sucesso na família, uma família saudável, emocionalmente madura, um relacionamento social bacana, uma vida profissional que, diante das situações de frustração, a gente vai saber lidar. Então, o bem-sucedido é isso. Se vier as dificuldades, se vier pessoas difíceis, vamos saber lidar. É isso aí. Talvez é isso que eu diria. Excelente. Essa era a pergunta final. Era a pergunta final. Olha como é que a sabedoria é, né? Ele já até leu o nosso pensamento, né? Rapaz, é isso aí. E a palavra sucesso, ela tem muito, muito significado, né? Mas hoje esse sucesso há dinheiro. E não é. Exato. O dinheiro é talvez uma consequência. Uma consequência, mas consequência do trabalho bem feito. Quantas pessoas eu conheço que tem muito dinheiro, mas tem um problema
sério em casa, não tem paz consigo mesmo, às vezes tem vícios. Muitos. Ou seja, tem sucesso? Tem. Mas que sucesso é esse? Mas eu acho que essa última dica, eu tava com o Ticem. Acho que você deve conhecer o Ticem, ele é do Conselho da Jacto, essa semana. E ele foi professor na FATEC de Filosofia um tempão. E aí ele falou alguns pilares ali. E aí a gente vai, né? Busca da felicidade, o dinheiro. E se você não tiver o último, tudo que às vezes que você chegar, tá, eu vou atrás do dinheiro, vou trabalhar, vou ralar. Chega lá e quantas histórias que a gente vê lá. E tem até um atleta que falaram que chegou lá no topo, que ele viu que não tinha nada lá. E aí a felicidade, ele falou, a felicidade é isso. É o você caminho. acha que você vai buscar a felicidade, você vai chegar lá, você vai ver que ela também não é o final. E o final é a maturidade e a sabedoria, mas ela está muito ligada ao espiritual. Sim, exatamente. E o Tzim falou exatamente isso. Falou, ó, se você... E ele fala de 5, eu não lembro de todos ali, mas um que chamou muita atenção foi a busca da felicidade, que as pessoas estão buscando muito, mas que o final é se você não tem uma maturidade, se você não tem uma base espiritual, se você não que é o corpo ali, o que você falou ali no começo ali, né? Os 3 pontos ali, corpo, alma e espírito. Se você não trabalha o espírito, você não vai conseguir se realizar. É isso. E eu vejo muito isso no propósito. Né? Quando a gente consegue... Eu falo de mim, eu falo, isso aqui é o que me alimenta. Às vezes eu posso trabalhar, fazer outra coisa, mas se eu não estiver aqui fazendo, ajudando, servindo, fazendo móvel lá, né? Você está andando por aí, você vai ver alguns móveis, algumas peças que eu faço para a instituição. Porque é o dom que eu tenho, é o talento que eu tenho, é a forma que eu ajudo as pessoas, que eu sirvo as pessoas. E isso me realiza. Isso é legal. Isso me traz a terapia, me centraliza, me coloca no chão, né? Mostra a realidade. A hora que você vê nas ajudas humanitárias, nas coisas que a gente faz, a hora que você vê a situação do outro, você, poxa, perfeito. Poderia estar naquela situação. Eu me vejo, né? Toda vez que eu vejo essa criança lá, eu me via lá no passado, né? Eu falo, poxa, hoje eu tenho a maturidade que eu tenho, a família que eu tenho, a minha filha não passou pelo que eu passei, e você começa a valorizar. Só que isso está no espiritual, isso está aqui na alma, né? E o que falta para as pessoas talvez é um pouco isso, né? Tá iludido com muita coisa e não... Exatamente. Tem um livro... E a fé, né? Eu acho que é esse ponto. Exatamente. Né? Tem um livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. O Joseph Campbell é um estudioso da mitologia, a qual ele tem como muita base aquilo que Carl Gustav Jung, também na mitologia, estudou para desenvolver essas questões do inconsciente coletivo, como os mitos. Então você tem as mitologias que Joseph Campbell estudou, nesse livro ele foi registrando, e existe um ponto muito comum na mitologia, a maia, inca, asteca, ou a romana, ou a mitologia grega, ou a nórdica. Existe toda a mitologia, na história da humanidade, existe um ponto muito em comum. Os heróis da mitologia, quando eles saíam para uma jornada de desafio, eles não buscavam um tesouro para eles. Todos os heróis da mitologia, eles saíam para buscar numa jornada algo que ele pudesse depois distribuir com a comunidade, com a tribo. Então ele saía para buscar um elixir que curava a ferida de alguém da tribo. Ele saía para buscar uma flor para poder fazer o remédio para curar determinado tipo de infecção que estava ali. Então, assim, eles saíam para enfrentar desafios e nesse enfrentamento ele buscava algo para trazer para alguém, que é um servir. Que é um servir. Então, assim, o sucesso é isso. Então, na minha jornada, o que eu de repente estou fazendo para ajudar alguém? E quando ele saía nessa jornada, muitos saíam com medo. Então, esse era um ponto muito comum também em toda a mitologia. Quando esse herói saía, ele saía com medo. Por isso que ele encontrava pessoas para poder ajudá-lo. Um mentor, um velho sábio. Alguém que poderia ajudá-lo ali. A gente vê muito isso naquele filme do Senhor dos Anéis. O Gandalf ajudando o Frodo na jornada para destruir o anel, para salvar todo o planeta. Então, a gente vê isso. Então, quem são esses mentores que a gente tem que colar para buscar o conhecimento, o aprendizado, o crescimento, que vão nos munir. Vamos nos munir com uma capa mágica que vai nos tornar invisível, vai nos munir com uma espada, com um escudo, com uma flecha. Então, assim, nós vamos ter armamento, nós vamos ter ferramenta que alguém vai nos ajudar, por isso que
temos que buscar pessoas que vão nos mentorar, buscar pessoas que vão nos ajudar nessa jornada, que vão nos dar ferramenta, vão nos ajudar a desenvolver habilidades para a gente conseguir algo para depois trazer para alguém. Uau. Pegou, Fábio, a visão? Não? É isso aí. Então, assim, então, a sua jornada, seja um projeto social, cara, às vezes não tem as ferramentas, mas vou colar em alguém que vai me ajudar nisso. E aí eu vou sair para essa jornada, vai dar medo, vou enfrentar algumas situações difíceis, vou enfrentar um dragão, vou enfrentar uma bruxa má, vou enfrentar um orc, mas sim, desafios. De repente, desafios do nosso dia a dia. Se for numa empresa, o cara entra, vai ter os seus desafios com concorrência, vai ter os seus desafios com um orçamento que estourou, vai ter os problemas. Ok, quem são as pessoas que eu vou colar para aprender? E quando eu fizer algo, eu tenho que distribuir esse algo. Alguém tem que participar junto comigo desse negócio. Além de nós, né? Além de nós. O propósito, ele não tem a ver com a gente, né? Ele tem que transbordar, ele tem que ser... Exatamente. Fala que nós vivemos, nossa vida é igual a um rio, tem que ser igual a um rio. Que ele não vive para si próprio, mas ele também não para, ele está sempre no curso, nossa vida não tem volta, né? Sempre vai para frente. E o rio vive para quê? Para levar a vida para quem está no caminho dele, alimentar cidades, animais, vegetação. E a nossa vida tem que ser assim, a gente recebe e doa, né? Perfeito. Passa por Transbordo. Transbordar é viver. Sabedoria. E dá um segundo, hein, Fábio? Dá um segundo podcast aí, eu acho. Hein? Cara, olha, tá acabando o tempo, né? Pena na verdade, tá acabando. Acho que já até estouramos o tempo aqui já. Só marcar a data. Vamos fazer mais um. Fazer mais um? Vamos. Que honra. Legal. Privilégio. Legal. Mas que Prazerzaço te conhecer. E ó, vou ligar, hein? Vou pedir uma consultoria. Será que eu tenho uma consultoria lá de 1 horinha, Leandro? Grátis lá, hein? Um bônus. Seu bônus, Leandro. Hein? Olhar para os nossos BIs aí, como é que fala? É BI que fala? Capiais. Isso eu tô aprendendo lá, você fala lá do... que você tá aplicando na empresa lá, como é que chama lá? O Scrum lá, Método Scrum. Método Scrum. Mas tem um nome lá, fazer... Eu tô participando da Gerando Falcões e eles têm uma metodologia lá de se reunir 15 minutos antes lá, para qualquer atividade, mas tem o nome dele, fazer dele. Aí a galera lá, e eu tô numa mentoria deles lá, e toda semana fazendo dele, eu falo, meu, não é que o negócio funciona mesmo? Eu falo, eu tenho que começar a trazer isso pra mais também. Transbordar, cara. Muito massa, bom. Cara. A gente faz, a gente pega lá o plano, né, o PDCA, né, que fala, né? E a gente faz lá, olha para as metas nossas, a gente vai buscando, faz a reunião de alinhamento semanal, é uma reunião maior, mas eu tô gostando dessa ideia de ser reunião mais rápida, fazer o daily aí, as reuniões mais rápidas. Mas é isso, parabéns. Prazer tê-lo aí. Obrigado. Cara, uma honra. Compartilhar um pouquinho, vamos marcar esse segundo. Vamos marcar. Bora e lá. vocês que chegaram até aqui com a gente, muito obrigado. Compartilha aí também, curte o canal, olha as histórias anteriores, tem histórias fantásticas aí, gente, muita gente legal contando, um pouco que você está vendo aqui hoje, mas tem histórias fantásticas aí e com certeza vão vir outras. Então, até a próxima. Até a próxima, pessoal, próximo Wisecast. Valeu.